Deus seja sempre louvado, queridos irmãos e também irmãs, canal de Evangelismo Irmão Raul Simões. Novamente estou aqui para agradecer os inscritos e pedir perdão porque não vou poder fazer a primeira oração, porque já fiz. Esse meu telemóvel, irmão, está com problema. Estou sentindo dificuldades em gravar o vídeo. Peço que os irmãos orem por mim, para Deus tomar um caminho de eu conseguir comprar um outro, porque esse aqui está com um problema sério. Eu não sei, eu creio que agora eu vou conseguir. Por isso que eu tenho que abreviar um pouco, embora eu senti de gravar. Eu tenho que fazer. Deus me cobra. Então, por isso o adversário às vezes luta conosco, mas Deus vai nos dar graça de fazer essa parte. Já orei por vocês, amo vocês todos os inscritos e agradeço e me sinto honrado por tê-los junto conosco. Vamos ler no livro de 1 Reis, capítulo 17. Mas vamos fazer a leitura a partir do versículo 3, irmão. 1 Reis 17, versículo 3. Vai-te daqui e vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, o que fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmãos, Elias era um homem de Deus, profeta de Deus, e profetizou para Acabe, irmãos, que durante o período de 3 anos, nem orvalho, nem chuva cairia sobre a terra. E Acabe ficou muito irado. E o Senhor então ordenou para que Elias fugisse para o oriente. Certo, irmãos? Então Elias fugiu para o leste e vai em sentido do Jordão. Então ali ele ficou, encontrou ali um ribeiro e se deitou ali perto de uma árvore, por certo, irmãos, e ficou ali esperando. E sabia que Deus ia mandar o corvo para o alimentar. Irmãos, vejamos, os nossos olhos às vezes veem as coisas imundas e achamos que está imundo, que aquilo é imundo. Um corvo é um animal que come qualquer coisa, não é? Todavia, irmãos, Deus usou o corvo. Por quê? Porque nós não entendemos que quando Deus quer purificar uma alma, Ele purifica. Muitos, não entendendo isso, julgam segundo a aparência. Aquele pecou, aquele fez isso, aquela fez aquilo. Irmão, Deus usou o corvo, mas aquele corvo, eu tenho certeza que não estava imundo, porque Deus havia purificado. Não julgue você, pecador ou imundo, aquele que você, olhando com seus olhos carnais, não compreende a misericórdia de Deus. Deus podia mandar um anjo com asas de ouro, não podia? Podia mandar um pombo, podia mandar uma outra ave qualquer, uma águia, não é? Que é uma muito significativa, não é? Ainda mais para Israel, não é? É um povo que demonstra força, né? E poderio, poder. O povo de Israel é um povo abençoado por Deus. Quer queira, quer não. Ele é abençoado por Deus, sim. Muitos ainda hão de crer em Yeshua HaMashiach. Pode ter certeza disso. E, irmãos, mas Acabe era um rei que havia casado com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, irmãos, ela veio de uma outra cultura, se eu não me engano, da Filistia ou da Filisteia, não sei como é que se pronuncia direito o nome agora. E ela trouxe consigo, irmãos, os seus deuses, um dos quais diz aqui que era Baal. Deixa eu ler aqui na escritura, para mim não errar, irmão. A mulher, o rei tomou uma mulher, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e se encurvou diante dele. Isso está em 16 de Reis,
o versículo 31. Certo, irmãos? Era rei dos Sidônios, era de Sidom, né? E em Samaria ele edificou ainda um altar para Baal. Fez um bosque também para Baal. Isso foi irritando o Senhor. Deus não se agradou, porque Acabe conhecia os mandamentos, conhecia a lei. Ele era um homem conhecedor. E Baal, irmãos, também conhecido em várias culturas como Deus das moscas, Deus da fertilidade, juntamente com outros deuses que também eram cultuados, os deuses dos amorreus, que era Haddad, o deus dos amorreus, que era chamado Deus da tempestade. Baal também era conhecido como o amo, o Senhor, né? No sentido minúsculo, vamos dizer assim, porque Senhor é só Deus, irmão, o Deus do céu e da terra. E Baal, irmãos, os seus profetas, eles faziam oferendas humanas. Era um povo que oferecia crianças no holocausto, recém-nascidos, porque ele era conhecido também, junto com Aserá, como Deus. Aserá era uma deusa também, como Deus da prosperidade. Os irmãos estão entendendo? Deus da prosperidade. Então, irmãos, eu vou arrumar aqui para não dar problema. Entende, irmãos? Meu celular já estava querendo dar problema novamente. Então, irmãos, ele também era conhecido como Deus da prosperidade, da fertilidade, perdoe, irmãos, Deus da fertilidade. E Jezabel induziu ao povo, alguns, não todos, a servirem a Baal e a construir um altar nos bosques de Israel para Baal. E constituiu profetas. A princípio, irmãos, diz a Escritura que existiam 450 homens que eram profetas de Baal. Esses homens ensinavam que tinha que se sacrificar crianças. Não era só crianças pequenas, recém-nascidas, mas crianças, matavam as crianças. E muitas delas, irmãos, eram talvez induzidas até que, se morressem por Baal, elas também herdariam, junto com Baal, a fertilidade, seriam eternas, enfim. Existiam muitas culturas a respeito de Baal, muitas lendas, né, que falavam de Baal. Até, como eu disse, ele era conhecido como o Deus das moscas. Enfim, irmão, era uma idolatria que incomodou muito Israel, Baal. Incomodou muito. Incomodou e irritou o Senhor. Imagine matar uma criança. E os pais levavam as crianças, os recém-nascidos e crianças, para serem oferecidos em sacrifício. E eles iam com alegria, achando que aquilo eles estavam fazendo o que era certo. E matavam crianças também. E incutiam na mente daquelas crianças que viam aquilo, que aquilo era certo. Consequentemente, aquelas crianças iam crescer aprendendo mal. Se você cria uma cobra, irmãos, presta atenção. Não adianta, ela vai ser sempre cobra. Não adianta você dizer que não é que nem um cachorrinho, que você cria e ele vai ficar mansinho. A cobra, se você criar uma cobra com veneno e não extrair o veneno dela, não ter alguma forma de prender, deixar ela guardada em algum lugar. Tem gente que tem um instituto em São Paulo, que é o Instituto Butantan, que tem cobras lá, que eles usam para experimentos. Até mesmo existem remédios que são extraídos de cobras, irmãos, se vocês não sabem. Se eu não me engano, eu não vou dizer nome de remédios aqui, mas existem antídotos até. Porém, irmãos, a serpente guardada dentro da casa, se ela crescer, ela vai continuar sendo serpente. Então, se você mata a mãe da serpente,
e deixa o filhote, não adianta nada, o filhote vai crescer e vai te morder, porque ele já é serpente. Então, irmãos, por isso que quando Deus mandava invadir uma cidade, que ele já conhecia o futuro, às vezes ele mandava destruir tudo, a cidade inteira. Por quê? Porque já sabiam que até aquelas crianças que estavam lá, irmão, já iam ser serpentes, porque já eram filhos da serpente. Não tinha como mudar. O que tem a genética de serpente vai ser serpente. O homem quer mudar a genética do homem, mas quem tem a genética de Cristo, irmãos, pode ter certeza, a sua genética não será mudada. Por quê? Porque ele tem o sinal de Cristo e ninguém pode mudar o que Cristo já assinalou. Agora, o que não é de Cristo é outra coisa, irmão. Eu já tenho visto vídeos falando sobre mudanças de genética. Eu quero dizer para vocês que aqueles que são marcados por Jesus Cristo, Deus não vai permitir, porque já tem o antídoto do céu, que a sua genética seja mudada. Mas aqueles que são filhos da serpente, é diferente. Deus nos guarde de sermos filhos da serpente. É fácil de você reconhecer o filho da serpente. O filho da serpente, ele não perdoa, ele não tem misericórdia, ele não ama, ele não é sensível, ele não tem amor de forma alguma, ele é desobediente, rebelde. Ah, não pode haver uma transformação? Pode, mas ele precisa crer. Mas se ele já é filho da serpente, será que ele vai crer? O Senhor Jesus não disse, só se perdeu o filho da perdição? Por que ele não voltou atrás, Judas? Se ele voltasse atrás, vocês querem saber? O Senhor Jesus perdoava ele. Mas ele não voltou porque ele já era predestinado, ele já era filho da serpente. Deus permitiu, para deixar um exemplo para nós. Então Baal, irmãos, ele era um Deus de letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma, entendeu, irmãos? Que fez com que, irmão, como está escrito aqui, os filisteus, irmão, cultuavam eles. Cultuava ele, a Será, como deuses da fertilidade. Por isso que isso tudo aconteceu. E Elias, irmãos, ele enfrentou esses profetas. Fez um enfrentamento depois que o ribeiro de Quiriate se secou e que os corvos não levaram mais o pão e nem a carne. Elias foi para Serepta, e lá em Serepta, irmãos, ele encontrou uma viúva, a qual lhe deu pão e água, conforme está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8 em diante. Vocês podem ler depois. Estão percebendo que eu estou procurando ser rápido? É porque a gravação aqui eu não sei se vai aguentar. Eu gostaria de falar mais, mas não está dando certo. Mas vai dar certo, se Deus quiser, irmão. Ainda vou ter aparelhos bons. Eu creio, porque é para a obra de Deus, não é para mim, né? Certo é, irmãos, que Elias convocou aqueles 450 profetas e fez conversou com eles e disse assim para eles: olha, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Como vocês são mais do que eu, isso depois que ele saiu da casa da viúva de Serepta e enfim, foi encontrar os profetas de Baal, e ali então fizeram aquela reunião, e naquela reunião então eles concordaram. Então os profetas de Baal, irmão, fizeram lá o seu altar, colocaram os cordeiros e começaram a invocar o Baal. E eles já tinham, irmãos, um espírito maligno, diabólico, que fazia com que eles entrassem em histeria, em estado de transe. E quando eles começavam a entrar em histeria, eles dançavam, cantavam, rodavam aquele altar e até se cortavam, se lanceteavam eles mesmos. E Elias, vendo tudo aquilo, começou ainda a zombar deles. Grite mais alto, quem sabe o Deus de vocês não esteja fazendo algum negócio, não esteja tratando de alguma viagem. Depois que eles cansaram, então Elias fez o altar do Senhor, com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, colocou o cordeiro, fez um valo em volta do altar
mandou que enchesse aquele valo de água, e depois Elias só olhou para o céu uma vez e disse: Senhor, Deus de Israel, mostra que somente Tu és Deus em Israel. E naquele momento, irmãos, caiu fogo do céu, lambeu a água que estava no rego. O holocausto estava ensopado de água, queimou o holocausto e até as pedras, irmão. Os profetas ficaram apavorados e Elias mandou que matasse todos aqueles 450 profetas. Aí alguém vai dizer: nossa, por que matou? Não devia ter feito isso, violência. Deixasse um profeta daquele vivo, ele ia voltar lá, irmão, ia imolar uma criança, um recém-nascido, imolar uma criança, dizendo que era para sacrifício, para poder se vingar de Elias. Irmãos, muitos não entendem. Deus não faz as coisas erradas. Tudo que Deus fez tem um porquê. Deus não é um Deus que mata por prazer. Deus não é um Deus que deixa alguém sofrer por prazer. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus é misericordioso, mas Deus não pode deixar que o filho da serpente venha fazer mal aos filhos de Deus. Quantos que foram inocentemente degolados, jogados na fogueira ao pé de uma idolatria, irmão, de uma imagem feita pela mão dos homens? Quantos pais levaram seus filhos para serem mortos em sacrifícios humanos? E vocês pensam que hoje, na atualidade, não existe isso? Existem. E ai de vocês que praticam isso. Eis a palavra de arrependimento. Venham a Jesus Cristo. Nós estamos no tempo do arrependimento. Naquele tempo era o tempo da lei. Olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais assim. Veio a nova aliança, veio Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e Ele mesmo morreu por nós. Ele diz para você: venha, entregue-se a Ele, mesmo que você já fez toda espécie de feitiçaria e tudo que não presta. Entre no teu quarto, dobre o teu joelho, ore ao Senhor e peça para Ele o perdão, entregue o teu coração ao Senhor, porque senão Ele virá sobre ti com ira no último dia e não haverá como escapar das mãos de Deus, porque os olhos de Deus veem tudo. Não adianta você se esconder debaixo de uma pedra, atrás de um monte ou atrás de uma idolatria, porque Jezabel depois quis matar Elias. Elias se escondeu, fugiu, ficou com medo. Veja, matou 450 profetas, mas ficou com medo de uma mulher, porque ela era uma serpente venenosa, perigosa, e foi para um monte e se escondeu, irmão, a ponto de pedir a morte deitado debaixo de um pé de zimbro. Mas o Senhor mandou ali um anjo com pão e água, que ele caminhou mais 40 dias e 40 noites, e quando chegou no monte onde o Senhor havia designado, ele entrou numa caverna, e ali o Senhor falou para ele: que fazes aqui, Elias? Sai para fora dessa caverna. Às vezes nós temos que sair para fora, irmão. Elias ficou em Quiriate para ser transformado, para ser um homem que estivesse preparado para sair para fora, para enfrentar o inimigo de face a face. Quem sabe você teve que sair de algum lugar e ficou no Quiriate, aleluia, e o Senhor usando de coisas que você achava que eram imundas e não eram. Quantos que você pensava que não estavam servindo a Deus, estão e estavam servindo a Deus, mas os teus olhos viam como corvos. Mas hoje o Senhor te diz: não olhe mais com os teus olhos, porque aquele que te levou comida era aquele que Deus preparou, e aquele que Deus preparou para levar comida, o diabo não leva comida para ninguém, irmão. Quando ele leva é para matar, quando ele leva é para envenenar. Se alguém matou a tua fome, glória ao nome santo do Senhor, é porque aquele que matou a tua fome, Deus tem um plano com ele, porque diz a palavra que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos não perderá o galardão. Elias saiu para fora, Deus falou e deu ordem para ele ungir um rei no lugar de Acabe, mandou ungir Eliseu em profeta no lugar dele, e ele fez tudo que Deus mandou. Para terminar essa pregação, irmão, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Às vezes nós precisamos ser separados, precisamos estar isolados,
dentro da caverna, na beira do Quiriate. A palavra Quiriate, irmão, quer dizer tirar as arestas, moldar, transformar. Aleluia, é um treinamento, cortar, aparelhar, quer dizer isso, Quiriate. E aquele ribeiro, ali naquele ribeiro, Deus aparelhou Elias, Deus tirou as arestas de Elias, Deus fez ele entender que tudo está nas mãos de Deus, que Deus venha tirar as nossas arestas, através não daquele ribeiro que secou, mas através de Jesus Cristo, o rio das águas vivas, que transforma a alma, que dá vida para o pecador e que faz aquele que crer nele herdar a vida eterna. Se você não creu, creia, aceite-o como seu Salvador, entre no teu quarto, dobre o teu joelho, peça perdão a Deus e o Senhor te visitará. E no final de tudo, irmão e irmã, até aquele que você pensa que não terá salvação e que você olha e pensa que é imundo, Deus já purificou, Deus vai purificar muitos. Não olhe com os teus olhos, mas olhe com os olhos do Espírito, porque o que leva a comida limpa só pode ser do céu. A comida do céu não mata, a comida do céu não deixa entuchado, embuchado, como diz o brasileiro. A comida do céu não deixa a pessoa, irmãos, vamos dizer assim, agoniado. Quanto mais você come o que é do céu, mais você quer comer. O céu é a satisfação, porque do céu vem a palavra de Deus, do Eterno, do Adonai, do Elohim, de Jesus Cristo Nazareno, Yeshua HaMashiach. Aceite-o, creia nele, ele está prestes a voltar e ele quer te dar a vida eterna. Esta é a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém e amém.